rapaziada, boa noite a todos aí. Começando mais um Cruzou é Gol aí. Pra quem tá aí do outro lado, com o Matheus e com o Leno, é boa noite. Pra mim não é, né? Por motivos óbvios. Mas começando aí mais uma edição aí, pra gente debater sobre esse final de semana agitado, com o final de Libertadores. Temos o primeiro tetracampeão da Libertadores aí, né? O Flamengo, que bateu o Palmeiras aí por 1-0. Vamos falar muito desse jogo, muito desse título, um título merecidíssimo do Flamengo aí. E também, obviamente, falar muito mais do nosso futebol aí. Tem briga por Z4, tem Coringão e Botafogo aí pra gente debater e muito mais aí. Temos bastante coisa aí pra gente falar. Então, chega aí, cola com nós aí, siga nossas páginas na rede social aí. Mais uma edição aí, nesse tempo. Vamos fechando o ano 2025 aí. Vamos embora. Com fé em Deus, com chave de ouro aí. E agora, né, vou primeiro fazer a ponte lá para o Rio de Janeiro, por motivos óbvios. Leno, feliz da vida. Temos o primeiro tetracampeão Flamengo aí, seu time do coração. Parabéns pelo título. Boa noite. O que você tem para falar aí, seu destaque inicial? Vamos que vamos. Fala, minha rapaziada. Boa noite, Matheus. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Felicidade imensa, né? O final de semana ficou pequeno. Quem viu ontem no centro do Rio de Janeiro viu que aquilo sim é uma festa de verdade. Cara, o destaque inicial. Eu vou falar do Abel, porque vou pedir um pouco mais de 3 minutos só, porque é uma coisa meio complexa, mas rápida de se falar. Todo mundo sabe que o Abel sempre jogou desta forma desde quando ele chegou no Palmeiras. A diferença é que ele ganhava títulos. Acho que foi tu, Thiago, que postou que ele falando que se o Palmeiras não ganhasse o título uma vez por ano, poderia mandar ele embora, e seria um absurdo mandar ele embora por uma mulher, né? Ele não ficaria feliz. A diferença, cara, é que quando você vence ou quando você ganha títulos, mascara muita coisa. É muita coisa mascarada ali. E se você pegar a trajetória do Abel esse ano, até antes dele perder a liderança para o Flamengo novamente, o Abel era tido como o melhor treinador. E hoje não serve mais. Cara, a gente sempre tem que estar ligado em quem nós estamos nos espelhando e quem estamos ouvindo. Porque tem muito influenciador que muda de opinião num piscar de olhos. E isso eu não acho correto. Vocês dois me conhecem, tem uma rapaziada que já me conhece mais antiga, sabe que eu bato no sistema de jogo do Abel Ferreira desde quando ele chegou. Então não é porque que ele está vencendo ou porque está ganhando títulos que ele é um bom treinador. O sistema de jogo é o mesmo. A diferença é que esse ano ele não ganhou nada. E tudo indica, né? O Flamengo tecnicamente já é campeão brasileiro, mas eu gosto de trabalhar com cautela. O que tudo indica é que o Abel não vai vencer nada. E se você puxar na sua memória, o Abel Ferreira, até o início do brasileiro, junto com o Roger Machado, estavam pedindo ele na seleção brasileira. E hoje não serve mais? Cara, o Abel é um excelente gestor, mas futebol jogado, que eu costumo falar, o time dele deixa muito a desejar. Esse é meu destaque. Bom, sobre o Abel Ferreira, só puxar também o que eu venho falando há tempos aqui, tem muito o que dizer, concordo com tudo que você falou. E é isso, palavra não é o forte dele, vide aquela história do Al-Saad lá. E agora, Matheus, eu passo para você aí. Muito boa noite aí, seu destaque inicial. O que você tem para falar aí? Forte abraço, mano. Boa noite, Thiago. Boa noite, Leno. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí. O que eu tenho para falar do destaque inicial, que como o meu time até o momento não está motivando na temporada, o fim pode ser feliz, o final do ano pode ser feliz, mas enquanto não chegamos lá, falar dessa briga aí do Z4 aí, que tá interessante. Como os times estão disputando lá em cima, lá é Flamengo e Palmeiras, eu prefiro falar da parte de baixo ali. E o que eu falei, né, no Inter do Ceará, o Inter já entrou na zona de rebaixamento, o Ceará ainda não, mas eu tinha dado palpite, né, há 5 rodadas atrás, que eu acho que o Ceará e o Inter cai, e até o momento já tô acertando 50%, né. E aí a gente vamos ver essas duas últimas rodadas aí, o que vai definir. Fortaleza que voltou para a briga, como eu falei, né, chegou aos 40 pontos,
E aí vamos ver a definição disso daí. A briga pelo Z4 que tá quentíssima aí, vai para a última rodada com certeza, e promete, essa semana promete muito ali, vai ser uma semana, você torcedor que você tá brigando para não cair, irmão, prepara o coração aí que a semana promete, vai ser tenso aí. E o meu destaque inicial, cara, é o seguinte, pelo quarto ano consecutivo aí, né, de 22 para cá, temos um time carioca pelo campeão do Rio de Janeiro, pelo campeão da Libertadores, né? E assim, fica a pergunta aí para os times de São Paulo aqui, né? Quando é que vocês vão tomar vergonha e começar a se organizar? Porque do Palmeiras a gente ainda fala do campo bola, ao menos por enquanto, né? Porque tem algumas coisas acontecendo aí fora de campo que eu vou falar mais pra frente. Agora o São Paulo, o Santos e o Corinthians, cara, é notícia ruim atrás de notícia ruim. Mesmo que o Corinthians ganhe a Copa do Brasil, é um time que tem um ano turbulento fora de campo. Que o campo ainda conseguiu entregar um título, pode entregar outro. O São Paulo, misericórdia, a dívida já bateu 1 bilhão. O Carlos Belmonte deu uma entrevista hoje que misericórdia, cara. Olha, o pior de tudo ainda é isso. Esses dirigentes acham que eles estão certos, que o trabalho deles é bom. Isso é bizarro. E o Santos também já aumentou a dívida. Se cair a coisa vai ser feia. Se não cair também não tem perspectiva. Então, assim, o que os clubes de São Paulo vão precisar fazer? O que vai ter que acontecer para vocês passarem a tomar jeito? Porque, assim, tá aí, ó. Mais um time carioca campeão. É o mais organizado. Porém, os outros já deram alguma demonstração, já tiveram algum lápis. E aqui em São Paulo não tá tendo nada. Tá uma coisa ridícula, assim, sabe? Então, esse aí é o meu destaque inicial aí pra gente abrir aí o programa sobre o futebol de São Paulo, cara. Pô, é o estado com maior economia, tem 4 gigantes aqui, e assim, o que vem acontecendo é bizarro. Então é isso. Então, esse daí é o meu destaque inicial. E vamos aí agora, né, ô Leno, vou passar novamente para você que nós vamos abrir com a principal pauta, o principal time que merece ser enaltecido, que é o Flamengo. E até dedico isso aqui para você, ô Leno. Isso daqui, ó, para você aí, ó. Parabéns ao Flamengo, campeão da Libertadores da América, pelo Tetra, título merecidíssimo aí. E antes de eu passar para você, é um podcast para enaltecer o Flamengo. É o time que lá atrás se organizou, que é um exemplo de gestão, que decidiu pagar um preço e tomar esse remédio amargo. Esse Tetra não é à toa. Esse Tetra é mais do que justo. E não foi só por esse jogo. É pelo que o Flamengo fez lá atrás. Então, que o Flamengo seja um exemplo para os outros times. Para tomar vergonha na cara, para tomar o remédio amargo aí. E é isso. E faço das palavras de Fábio Sermani a minha. Leno, passando para você. Para mim, o Flamengo não é só o Tetra. Ele tem tudo para até o final da década ultrapassar o Independente. Parabéns ao Flamengo, vocês mereceram. E o programa é para você, Leno. O podcast é para ti, mano. Parabéns aí. Desfruta, mano. Parabéns. Pode falar aí. Cara, então, vamos lá. Sobre a gente chegar no Independiente, eu tava falando isso com a rapaziada no grupo. Os caras estavam dando projeção para 3, 4 anos. Eu falei, cara, 3, 4 anos é muito pouco. A gente tem que pegar mais 2 títulos para encostar no Boca e pegar mais um para encostar no Estudiantes e mais um para passar e, de fato, ser o maior da América. Dá. Só que a minha projeção para o Flamengo ser o maior da América é em 10 anos. 10 anos. Aí você fala assim, pô, mas é muito tempo. Cara, 10 anos é um piscar de olhos. O Flamengo pode ganhar no que vem? Pode, mas o Flamengo pode ficar aí, ó, 2, 3 anos sem vencer. Não quer dizer que você chegar na final que você vai vencer. Entendeu? Então, tipo assim, eu trabalho muito com a cautela, né? Mas é isso aí, foi o que tu falou. Em 2013, hoje, a rapaziada antiga que não enaltece o Bandeira, eu posso falar que é ingrato, tá? Porque a gente passou um mau bocado, né? A gente muitas das vezes brigou para não cair.
o Flamengo vivia com salário atrasado, e o cara chegou e falou: olha só, eu vou arrumar a casa, não esperem nada, quem vai colher os frutos é quem vai vir pós minha gestão. Se mantiver o que eu fizer, cara, o Flamengo vai ter dinheiro eterno. Dito e feito. Para falar que o Bandeira não venceu nada, o Bandeira vence uma Copa do Brasil em 2013 e é o único título que ele tem. Trouxe Diego, trouxe Paulo Guerreiro, foram as primeiras, vamos falar dos primeiros caras de nome, né, que ele veio trazendo nessa gestão. Cara, ele pagou uma dívida com Valência do Romário em 95, irmão. A gente estava falando de 2013. Ele pagou a dívida com o Atlético de Madrid do Gamarra, mano, de 2000. Fora salário atrasado para Romário, salário atrasado para Edmundo. Isso eu tô falando dos caras de nome, tá? Que são os caras que ficaram em evidência na época. Ele chegou pro Guerreiro, falou assim: olha só, eu posso pagar X por mês, você quer vir? A proposta é essa. Guerreiro aceitou. E chegou pro Diego, falou: Diego, olha só, tá descendo da Europa aí, beleza, mas olha só, irmão, é isso aqui, eu consigo te pagar para te pagar em dia. Os caras aceitaram. Hoje, tu vê, ó, 2013, 25, mano. Hoje tá colhendo os frutos. Começou ali, ó, em 19. Aí, beleza. 20, acho que a gente foi campeão brasileiro. 21, Libertadores. Aí, 22, a gente perde pro Palmeiras, a Libertadores, né? Enfim, para hoje, tá colhendo os frutos. Para hoje, para daqui a 9 dias, for jogar contra o Cruz Azul e ter uma possibilidade de vencer o Cruz Azul. Então, tipo assim, foi uma caminhada gigante. Eu estava até conversando com a minha esposa, e ela falou assim: eu não vi tanta emoção nessa em você como eu vi em 19. Eu falei: cara, em 19 foi minha primeira Libertadores. Antes disso, eu só tinha visto o Flamengo campeão brasileiro em 2009. Antes disso, eu achava que eu nunca ia ver o meu time campeão brasileiro, e muito menos campeão da Libertadores. O Flamengo era uma várzea danada. O Flamengo não tinha centro de treinamento. O centro de treinamento do Flamengo, pô, parecia um pasto. Hoje tu chega na Gávea, a Gávea tá bonitinha. Hoje tu chega no Urubu tem 8 campos. Pô, irmão, não tinha 3. Entendeu? Teve a fatalidade com os garotos, né? Infelizmente. Não é algo para se orgulhar. Também acho que a nossa justiça era um pouco falha, né? Tinha que ser indenizado, não o presidente, mas a instituição. Não interessa o presidente que está comandando. A instituição é que tinha que ser penalizada. Não pode ser absolvida. O que aconteceu foi uma tragédia? Foi. Todo mundo queria aquilo? Óbvio que não. Mas a instituição, o Clube de Regatas do Flamengo, teria que ser penalizado. Mas a gente sabe como é que funciona a nossa justiça brasileira. Mediante a isso, de lá para cá, cara, foi só vitória. Uma derrota ou outra, né? Um questionamento ou outro, que é natural. Tivemos Paulo Souza no comando, tivemos Domenech no comando, tivemos Rogério Ceni no comando, Sampaoli, né? Vitor Pereira. Então, tivemos Renato Gaúcho, que para mim desses foi o melhor. Teve a fatalidade de ter perdido aquela Libertadores pro Palmeiras, né, numa falha do Andréas, porque até aquele momento o Flamengo jogava bem, pô. Contra o Palmeiras, aquela final, o Flamengo jogava bem. O Flamengo estava num abafa, o Flamengo estava com maior posse de bola, o Flamengo estava chegando com perigo. Coisas do futebol, acontece. Então, pô, a gestão do Felipe Luiz, pô, primordial. O cara, em um ano, levou o patamar dele absurdo. No Brasil já é uma realidade? Já. No mundo? Tem que ver. Mas tá no caminho promissor. Tem um caminho gigantesco. Pode chegar na seleção brasileira? Pode chegar na seleção brasileira. É o momento? Ele fala que não, e eu também concordo que não seja o momento. Mas, quem sabe daqui
uns anos, né? A próxima Copa a gente ainda tem o Ancelotti, mas quem sabe mais para frente, um outro ciclo, de repente um ciclo melhor, tem tudo para estender um excelente caminho. Então, o Flamengo hoje colhe os frutos do que foi plantado aqui atrás. Minimamente, quem sabe, quem conhece planta, sabe que a planta não nasce da noite para o dia. Jogaram a semente e ela começou a dar frutos agora. Foi o que o Bandeira falou. É só manter o que estamos fazendo, entendeu? Então, dito isso, dentro do campo, Flamengo muito melhor do que o Palmeiras, Flamengo muito mais agressivo do que o Palmeiras, Flamengo com muita mais posse de bola do que o Palmeiras vergonhosamente, que eu falo que é uma vergonha, porque um time igual o Palmeiras não pode se sujeitar a isso, ter menos de 30% de posse de bola num jogo. O Palmeiras, ele só começa a atacar no Bumba Meu Boi depois que toma o gol, que aí o Abel ele entra em desespero, começa a cheirar os caras, começa a entupir de atacante. A gente fala que o Danilo fez 2 gols, né? O gol de fato e aquela tirada do Vitor Roque, que aquilo foi praticamente um gol feito. Se de repente o Danilo não tá ali, fatalmente o Vitor Roque teria empatado. E tem coisas para mudar? Eu acho que não. É questão de gosto. Foi o que eu falo nas outras lives. Não vai agradar todo mundo. Você prefere o Lino, eu prefiro o Luiz Araújo, o Matheus prefere o Carrascal. Só que quem entrar tá bem servido. Olha os nomes que a gente está falando. E ainda tem o Cebolinha, que entrou muito bem. Apesar do Cebolinha, acredito eu, que não fique para o próximo ano, apesar de ter um contrato até o final de 26, mas parece que já tá vendo algumas coisas para sair fora. Mas tu vê, olha o tanto de nome bom que o Flamengo tem. Então, tipo assim, é questão de gosto. O Felipe sempre deixou isso bem claro. Vai jogar quem treinar melhor na semana. Ele parou um pouco de rodar o time, montou os 11 e começou a colher os frutos. Isso é natural. Então, mediante a isso, mereceu vencer a partida. O Felipe não foi covarde. O Abel foi covarde. O Felipe não foi. Buscou, propôs o jogo, quis jogar bola. Danilo, muito bem na partida. Foi coroado com um gol. E foi coroado mais ainda, que eu acredito que... Eu acho que eu peguei a entrevista dele, ele falou que aquela defesa que ele fez no chute do Vitor Roque foi mais prazeroso do que o gol, porque se o Flamengo tivesse tomado o empate ali, não tinha adiantado de nada ele ter feito o gol. Então aquilo foi muito mais prazeroso do que o gol de fato. Eu continuo falando, eu não sou fã do Danilo, mas eu preciso dar crédito a quem merece crédito. E o Danilo merece o crédito. É um jogador inteligente, é um jogador lúcido, pode não ter um primor técnico, mas o primor tático dele é outro nível. A inteligência que ele tem dentro do campo é outro nível. Seu Varela, mesma coisa, jogou como a gente esperava que ele jogasse quando ele chegou no Flamengo. Pô, é um cara que disputou 2 Copas do Mundo, teve no Real Madrid, teve no City, ok, não deu certo lá. Chegou aqui, ficou quietinho, ficou calado, só esperou um momento. Foi banco do Mateuzinho, foi banco do Wesley e trouxeram o Royal. Ele quieto, na dele, trabalhou, foi coroado com uma atuação excelente na final. Correu, brigou, marcou. Não tem o seu primor técnico, mas o primor tático, excelente. O lance do Pulgar, mesma coisa. Expulsão, não expulsão. Sim, foi para expulsão. Só que, segundo a arbitragem, não teve intensidade. Ah, mas aí fala-se do Veiga. Uau, o Veiga estava em disputa de bola. Irmão, critério para um, critério para o outro. Acabou. Doa quem doer, chore quem quiser chorar. Critério igual para os dois. Ambos pisada por cima da bola, nível de canela, abaixo do joelho. Pé elevado, acabou. Não sou eu que estou falando, é a regra. Só que os caras preferiram manter o jogo. Pulgar, melhor da partida. Na parte defensiva, seguro. O jogador mais seguro. Teve a premiação de jogador mais seguro. Então, tipo assim, tem-se um critério, seguiram um critério, né?
não expulsaram nenhuma das duas equipes, ok. Venceu de fato quem quis jogar bola. E o Flamengo quis jogar bola. Então, dito isso, mais uma vez, parabéns aos jogadores do Flamengo, parabéns ao Felipe, e sim, nós somos tetra da Libertadores e do Brasil. Acabou a história do São Paulo falar que é o único tricampeão. Acabou. Hoje o Flamengo é tetra. E não me surpreende se o Flamengo agora for atrás do Boca Juniors. É isso, Leno. Belo desabafo aí. Depois vamos postar esse corte, esse desabafo, principalmente do torcedor flamenguista aí, porque é um exemplo a ser seguido, Matheus. O Flamengo é tetracampeão da Libertadores e esses títulos foi lá atrás. Foi lá atrás. E antes disso, um abraço pro meu amigo aí, ó, Lucas Torres, aí, meu parceiro, nós trabalhamos junto aí. Ele falou, Pulgar foi agressar, boa noite, tá muito puto. Daí, de fato. E, ô, Matheus, um jogo que teve essas polêmicas aí, porém, na bola o Flamengo venceu aquele que quis um pouco mais de jogo ali, né? E o John Palmeiras que ficou atrás praticamente o tempo todo, dificuldade enorme, principalmente na saída de bola ali. E é isso, Matheus. Flamengo 1, Palmeiras 0 aí, o que serviu do jogo aí, o que dizer? E acima de tudo, venceu os dois times mais adiantados da América do Sul. Porém, venceu um time que decidiu lá atrás pagar o preço aí. E é um exemplo de gestão, querendo ou não. Vou começar parabenizando o Flamengo, né? Parabéns pelo título, muito merecido pela campanha também, né? E quando eu jogava, né? Falava muito o meu treinador que o futebol, às vezes, em um jogo como esse, é decidido em detalhes, né? E no detalhe foi decidido ali, uma bola na área, uma boa cabeçada, gol do Danilo. Poderia ter sido decidido numa falta, cobrança de falta, num simples detalhe, onde o Flamengo soube aproveitar mais pelo Danilo, né, do que os zagueiros, né, do Palmeiras não conseguiram defender, digamos assim. E eu já venho falando de um tempo já, como vocês sabem, o Palmeiras tem a grande dificuldade de criação de jogadas, né? Isso talvez seja até pelo que você falou, Thiago, da saída de bola lá também. Eu não sei o que aconteceu, que agora o meio de campo do Palmeiras talvez seja um dos melhores aí desses últimos tempos, né? Com o Andreas, o Veiga, né? E agora a qualidade parece que baixou nessa questão de criação, né? E é isso, o atacante precisa ter oportunidade, ter alguém criando, que é diferente do que acontece no Flamengo. Tem uma Arrascaeta, tem os pontas, e aí, por isso que Pedro, Bruno Henrique, ou até às vezes o Plata, quando joga ali de 9, tem oportunidade. Porque esses caras criando o tempo todo criando. E o que eu falo em relação a isso, eu acredito que passa muito também pelo Abel. Eu acho que pro Abel, acho que já bateu no teto já. Eu acho que não tem mais o que ele extrair. Talvez acho que nem muito por conta do elenco, acho que mais ele mesmo. Não tem o que reinventar ali. Eu acho que para ele ali bateu no teto. O máximo do que ele pode entregar ao Palmeiras seja isso. Não estou falando que é um técnico ruim, porque eu gosto do Abel, gosto do trabalho dele, só que chegou no teto. Acho que não passa mais disso daí, porque independente das peças que você dê para ele, que você mesmo sabe, Thiago, que você falou todos os podcasts, né? 700 milhões investidos e não teve uma solução, digamos assim. Então, eu não sei se também é o certo trocar de técnico agora, começar um novo trabalho, mas é isso. Chegou no teto o Abel. E como eu falei da questão do detalhe, que aí no finalzinho ali, a única oportunidade que o Vitor Roque teve o detalhe ali, o Danilo tirou. Os detalhes decidem jogos, decidem campeonatos. Sobre o que vocês estavam comentando da gestão do Flamengo, obviamente é um exemplo, né, para o futebol brasileiro. Eu acho, para mim,
e aí é uma opinião minha, que eu acho que o Flamengo é o único que elevou o nível mesmo do futebol. Por isso que eu não acredito muito nessa de espanholização do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo é o único que elevou. O Palmeiras tem um grande elenco, como falei, tem bons jogadores, tem uma ótima gestão, mas algumas vezes ainda outros times conseguem ainda bater de frente com o Palmeiras. Você viu o Corinthians mesmo nessa temporada, e entre outros times. Eu acho que o Flamengo elevou mesmo o patamar. Você vê que é 2, 3 times de jogadores de alto nível, que eu acredito que é o único time aqui do Brasil que tem aí isso, tipo, de ter 2 a 3 times, né? Os outros times, como o Palmeiras ou até um Atlético Mineiro, se a gente for pensar, tem um time meio, né, de grandes jogadores, não tem 2 times completos. O Flamengo tem, às vezes, 3 centroavantes, como eu citei agora, Bruno Henrique, Pedro e Plata, que são alto nível. Pontas, todos cabem em todos os times praticamente. Os pontas, os meias, nem se fala. Então, é isso. Se os times não se organizarem, vai ficar difícil para bater de frente com o Flamengo. Eu, como eu falei, não estou falando por ser corintiano, o Corinthians se organizar, que tem como se organizar, que a gente fala direto, eu e o Leno, pela questão da torcida, a questão do poder, a questão, acredito até às vezes também pelo Corinthians estar aqui em São Paulo, né, que é o estado que tem mais dinheiro e tal, que também tem uma grande população de corintianos e tal. Se o Corinthians conseguir se colocar nos trilhos, o Corinthians consegue dar trabalho para o Flamengo pela questão disso, e não que também o Palmeiras e outros clubes não dê, mas eu acho que é Corinthians, Flamengo, logo ali o Palmeiras, falo todos bem organizados, todos do mesmo nível, e aí sim começa a espanholização, que aí eu não vejo muita força nos outros times. Falo em questão de torcida, questão de mídia mesmo, né? Como a gente fala aí, o Corinthians é altos e baixos o dia todo. É uma notícia boa e uma notícia ruim. É uma notícia boa e uma notícia ruim. Isso acontece com o Flamengo também. E é isso. O Corinthians precisa se organizar. Eu falo isso até com dor no coração, porque eu liguei a TV, assisti o primeiro tempo, falei, caramba, já mais um ano sem o Corinthians estar lá. Então, é complicado também para o corintiano. Mas, como eu falei, como futebolista, parabenizar as duas equipes. Chegar na final da Libertadores é um caminho difícil. Tá ficando mais fácil para os times brasileiros, mas tem todos os seus percalços, todas as suas questões. O Flamengo mesmo, foi jogar lá contra Estudiantes, teve os 2 jogos complicadíssimos. Foi jogar lá contra o Racing, lá, você viu a festa que os caras fizeram lá. O Palmeiras foi jogar lá na altitude, tomou 3, veio aqui e virou com todo o merecimento. É o que eu falo, hoje em dia está mais fácil Libertadores para os times brasileiros, mas tem todos os seus percalços, os seus obstáculos. Então, merecido demais a final boa, gostei bastante de ver. E é o que eu falei, finalizando com novamente um parabéns para o Flamengo, e vamos o ano que vem aí. Sim, cara, olha o potencial de recado que o Corinthians tem. O Corinthians fatura 1 bilhão nesse estado aí. Você já imagina esse time organizado. Então, assim, querendo ou não, isso é um fato, cara. O Corinthians ali bem organizado, mesmo, é uma potência também. É só você ver, todo jogo do Corinthians tá lotado. Ontem, na teoria, era um jogo que não valia de nada, vamos dizer assim, e tava lotado. Olha o que o Corinthians tem de torcedor aí. Então, assim, é fato. Um abraço aí pra você, Lucas. Eu vi aqui essa mensagem, mano. Tamo junto, cara. Palmeirense também ele, viu? Tamo triste aí. Um abraço pra ele. E aí, somos conecteiros aí, tá? Mas ele é um cara sensacional, assim, o cara é top mesmo. E além disso daí também, Matheus, do que você falou, cara, a expolização, fiz até um vídeo um tempo atrás aí sobre isso, cara. Na minha visão, ela já existe. Primeiro pelo fator ponto corrido. Quando você tem ponto corrido, automaticamente o campeonato ele fica em poucos times ali concentrados. E a questão dos outros times terem lapsos, isso é fato, sempre vai ter, principalmente na questão de Copas, porque Copa, ela é imponderável. Você pega aqui a própria Alemanha, o Bayern, ele já não ganha a Copa da Alemanha, por exemplo, já tem 5 anos aí, se não me engano. A última vez que ganhou foi na pandemia, o Leverkusen. Lá na Espanha, o Barça e o Real Madrid não ganham todo na Copa do Rei. Geralmente muitas das vezes bate outros times lá de baixo.
Então, tipo, a questão mais da exposição, eu acredito que é nessa regularidade, principalmente das ligas nacionais, que quando tem o ponto corrido, o próprio Presida fala isso lá, o Rafa ou o Lelo, ele fala, quando o ponto corrido, por obviedade, o campeonato fica concentrado em 2 ou 3 times, isso acontece no mundo todo, assim. Mas é óbvio, e os outros times também, eles têm voos de galinha, infelizmente, eu não falo isso com felicidade não. O Botafogo foi lá, estourou no ano passado, esse ano teve uma queda. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil já morreu. Então, assim, o Corinthians, vamos esperar para ver o próximo ano do Corinthians, tudo, ganhando pela Copa do Brasil, mas já teve um lapso e uma melhora. Isso daí é indiscutível. O próprio Cruzeiro, aí, o que vai ser do ano que vem? O Galo teve um lapso, já caiu de novo. Então tem tudo isso. O próprio Atlético Paranaense, que até é um clube saudável, mesma coisa. É algo até para a gente aguardar aí nos próximos anos aí, cara. Eu não queria essa estabilização. Porém, se os clubes não abrirem o olho, cara, até pelas notícias que a gente vem vendo aí, vai seguir desse jeito aí. E até, queria agora também falar um pouco do lado perdedor, se me permitem fazer um rápido desabafo aí, porque, assim, fiquei final de semana baqueado por obviedade. O brasileiro gosta da tristeza alheia, só vocês verem o vídeo que eu fiz no TikTok aí, a vídeo que viralizou, infelizmente. Eu falo com felicidade, eu queria estar feliz. Então, mas assim, cara, o Palmeiras ele caminha para o Atlético de Madrid das Américas se o Abel Ferreira ficar até 2027. Porque ele já deu para ver que ele não vai mudar nada. O futebol do Palmeiras é isso aí mesmo, vai continuar sendo assim com ele no comando. E vai ficar igual o Atlético de Madrid, é um técnico que vive de passado, que apresenta o futebol com pouco repertório, que tem jogadores bons que você poderia extrair mais. Pô, quando você vê o Atlético de Madrid jogar, você fala, mano, esse time dá pra jogar mais, dá pra fazer alguma coisa legal. Mas não faz, na hora H, meu, é um show de horror. E assim, então o Palmeiras tá se encaminhando pra isso aí, tá se encaminhando pra ser o Atlético de Madrid, que vai ficar gastando uma fortuna, pagando uma fortuna pro treinador, trazendo bons jogadores, mas vai ficar isso aí. Vivendo desse futebol com pouco repertório e de vez em quando vai ter um lapso. Você pega o Atlético de Madrid de vez em quando, aí tem um lapso. Você pega uma final de Champions, aí quando o Real Madrid e Barcelona tá mal, ele deu uma La Liga. Foi basicamente isso. E o Palmeiras, desse jeito aí, tá se encaminhando pra isso, cara. Assim, eu fiquei triste sábado, porém tá de longe de ser um dos dias mais tristes que eu tive com o Palmeiras, tive outros, porque se eu disser que eu não tava esperando derrota, eu não tava mentindo. De novo, o fator que eu confiei foi na camisa do Palmeiras e na torcida que fez uma festa maravilhosa. E um abraço pra Mancha Verde, um abraço pros caras que estão na estrada aí agora, que deram a vida pra estar lá pra ver aquela palhaçada que fizeram, que o Palmeiras fez no jogo. Um abraço pra eles aí, inclusive. Vocês sim são os guerreiros, vocês sim representam o Palmeiras. Então assim, ô Leno, como o Matheus saiu aí por enquanto, né, deve resolver alguma coisa, ou passar pra você, então o Palmeiras que está se encaminhando para isso aí, eu não tenho mais o que falar, minha cota de reclamação já ultrapassou assim, todos os limites, foi uma coisa assim, já ultrapassou mesmo. O desabafo que eu fiz lá também já falei o que é para falar. E é isso. Aí para piorar tudo, né, cara, a presidente do Palmeiras aí quer afundar o Palmeiras porque estão cogitando de mudar o estatuto para ela ter um terceiro mandato. Quando isso acontece aqui no futebol brasileiro, você já viu dar certo em algum time? Eu nunca vi. E não é no Palmeiras que vai dar certo. Então, assim, esse é o Palmeiras aí. E é isso, cara. Palmeiras, pode colocar aí, Palmeiras de Madrid. Só que não é o Real Madrid, é o Atlético de Madrid. Pagando uma fortuna pro técnico, elenco bom, caríssimo, mas para entregar isso aí. Aí, o dia que o Flamengo estiver mal aí, ou que o Flamengo cair por causa de uma Copa, o Palmeiras vai lá e vai ganhar. Ou no jogo contra o Flamengo, se tiver um ponderável de novo, como foi da outra vez lá que o Michel ficou pra fora, o André escorregou, aí o Palmeiras vai ganhar. Tá se caminhando pra isso, cara. Assim, muito triste e uma temporada frustrante. Não só por ter perdido tudo, pelo investimento e o principal, pelo desempenho ruim que o Palmeiras teve, pelo desempenho abaixo que o Palmeiras teve. Cara, então, sobre o desempenho do Palmeiras, foi o que eu falei, cara. Sempre foi isso aí desde quando o Abel chegou. Quando eu parei, o Abel foi campeão brasileiro no primeiro ano dele? Foi. O primeiro ano foi Copa do Brasil e Brasileiro. O Brasileiro foi só em 2022.
Copa do Brasil, que estavam, né, dando o Abel como revolucionário, que eu parei para analisar, né, que aquela coisa a gente brinca, a gente zoa, a gente fala. Quando eu parei para analisar, de fato, o estilo de jogo do Abel Ferreira, eu falei, calma aí, tá errado. Ah, mas você não sabe nada. De fato, se for olhar, de fato eu não sei nada, né? Mas o que o Abel faz? O Abel ele desce as linhas, bota os 11, não os 10, né? O 11, vou tirar o goleiro dessa. Ele bota os 10 atrás da linha da bola, abre 2 pontas, ligação direta. Se revolucionou o futebol, teve inúmeros jogadores bons na mão. Tudo bem, né? Você tem o Dudu de um lado, você tinha o Rony do outro, os caras velozes. Tudo bem que foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. Você tinha um Felipe Melo, né? Que era um cara defensivamente bem, né? Um cara que defendia muito bem. Você tinha alguns jogadores como o Deverson, né? Então, tipo assim, são caras que poderiam ter e fizeram a diferença na época. Só que nem toda hora, cara, você vai ter esse tipo de jogador, não. E na minha concepção, o treinador ele precisa montar a formação tática dele e técnica de acordo com os jogadores que você tem na mão. Não é todo jogador que você vai baixar a linha e vai ter uma qualidade no passe. Não é todo jogador que você vai baixar a linha e vai ter velocidade. Estão marretando o Flaco. Cara, o Flaco não tem velocidade para descer, para baixar a linha aqui e dar sprint toda hora. O próprio Vitor Roque, isolado no jogo, cara, brigando contra 2, 3. E o melhor jogador dele, que era o jogador mais agudo, que era o garoto Alan, ele tira. O cara que estava infernizando a vida do Alexandre ali e do Léo Pereira, ele simplesmente decide tirar o garoto. Então, tipo assim, se fosse para tirar alguém, que tirasse o Flaco. Por quê? Porque o Flaco, né, um atacante um pouco mais pesado, um cara que não tinha tanta velocidade. Tirasse ele, pô, botasse mais um meia, botasse mais um atacante. Mas tirou o Alan. Quando ele tira o Alan, não esquece, já era. O time, o que já estava ruim, ficou pior. Já estava ruim, ficou pior. Porque já estava com o revés de 1-0. Aí no desespero, ele começa a mexer em tudo. Outra revolução do Abel. O Bruno Fux é o quê? Zagueiro ou volante? De fato. Eu não sei, pô. Zagueiro. Então vamos tratar o cara como zagueiro. Nesse sistema novo que ele funcionou, o Bruno Fux, com a bola, ele é volante. Ele é volante? Não. Ele é zagueiro. Não tem um volante no elenco para fazer aquilo ali? O Aníbal Bueno estava suspenso? O Aníbal Bueno estava machucado? Lennon, para você ver o nível que chegou do elenco do elenco do Palmeiras, o Aníbal não está jogando nada faz tempo e comprometeu tudo que foi jogo importante. E o M. Martins teve uma queda absurda de produção, cara. Teve que ter isso aí porque era o que tinha. Então você tem um jogador dentro da posição abaixo, mas só tem um volante? Tá entendendo? Beleza. Você botar o cara ali para cobrir um buraco, ok. Só que o cara não é dali. Apesar do Bruno Fux ter feito muito bem a posição de volante e ter feito muito bem a posição de líbero. Porque sem a bola, quando o Palmeiras perdia a bola, e na maioria dos casos o Palmeiras estava sem a bola, ele jogava nas costas dos dois zagueiros. Então, tipo assim, o Bruno Fux, mais um líbero do que um volante de fato.
E se você não tem a bola, a gente que jogou bola, eu e o Matheus, a gente sabe que você correr atrás da bola é muito mais complicado do que você ter a bola. Porque você tem a bola, você respira. Você toca, você movimenta, você procura o espaço. Cara, você estava com Andréas e Veiga de meia. Tudo bem que o Andrés ele fez uma partida abaixo e na minha opinião, na minha leitura do jogo, ele se livrou muito mais da bola do que de fato procurou dar um passe com qualidade. Não sei se por conta do nervosismo, tinha horas que quando abria-se o áudio do estádio, o Andrés contava com a bola, a torcida do Flamengo meio que dava uma vaiada. Não sei se o cara sentiu a pressão. E se sentiu a pressão, é normal. Isso não é nenhum absurdo, né? O cara, ele vai puxar sempre na memória dele. Eu joguei 2 Libertadores e as 2 eu perdi e uma eu entreguei. Tá na memória dele já, entendeu? Então, tipo assim, o Matheus falou que gosta do Abel. Eu vou na contramão. Eu não gosto do Abel. Só que é isso aí. Você, Thiago, também não gosta do Abel. Só que hoje, para o Palmeiras, um treinador. Porque o Jorge Jesus, quando saiu, olha o quanto que a gente bateu cabeça. Eu contei 6 treinadores nesse período, até o Felipe vir, né? Tudo bem que é uma nova gestão, né? Agora é o BAP, junto com o Boto. Então, olha quantos treinadores eu contei. O Flamengo acho que teve um ano que o Flamengo teve 2 treinadores no ano. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro porque o Internacional não quis. Agradecer ao Corinthians até por ter segurado 0-0 lá no Beira-Rio. Mas o Internacional não quis ser campeão brasileiro. Um título que caiu no colo. Então hoje, dentro do cenário nacional, dentro do cenário internacional, mesmo eu não gostando do estilo de jogo do Abel Ferreira, eu não vejo nenhum outro treinador no Palmeiras para dar continuidade nesse trabalho. Vai bater cabeça. Também concordo que se mantiver o Abel Ferreira, não é sinônimo de ter vitória sempre. Vai ser esse estilo de jogo que a gente já conhece. Já está há 5 anos assim, irmão, não vai mudar. Um treinador medroso, um treinador covarde, um treinador que não propõe jogo, não gosta de jogar futebol. Esse é o Abel Ferreira. Então, beleza, vai tirar ele, vai chamar quem? Foi isso aí, é isso aí ao longo desses anos todos. Não é novidade para ninguém, entendeu? Então, sobre o jogo do Palmeiras com o Flamengo na final, foi tudo isso que eu falei do Abel Ferreira, com um excelente time na mão. Foi o que o Matheus falou, meio campo. Andréas, Felipe Anderson, o Alan, a gente pode botar ele como um ponta ali, o próprio Maurício, Aníbal Moreno, são caras que são bons de bola, mano, e caberiam em qualquer time, pô. Não dá para funcionar com esses caras. Tem que meter 3 zagueiros, 2 lateral, e o Piquerez mais um zagueiro do que um lateral de fato. Porque o Piquerez não passou do meio campo. Entendeu? Então, tipo assim, a vida do palmeirense, o que é contra o Abel, tá bem complicada, e eu não entendo o torcedor palmeirense que é a favor do Abel. Porque o Palmeiras joga feio. Isso é um fato, não sou eu que estou dizendo, isso é um fato. E eu acredito que grande parte do torcedor do Palmeiras vai entender isso que eu falo e vai concordar comigo. O Palmeiras é um time ruim e não é dessa final, não. É de sempre. Acabou. A satisfação, Matheus, só respondendo você, Helena. Mano, já falei. Quem procura, acha. O Abel não era ninguém antes do Palmeiras. E, desculpa, para apresentar isso aí, e ganhando o que ele tá ganhando, mano, pra mim é igual que o Matheus falou. Já bateu no teto, igual o Muricy bateu no teto do São Paulo, igual o Tite em 2013 bateu no teto do Corinthians.
igual o Simeone já bateu no teto do Real Madrid faz tempo. E assim, por mais que o Flamengo tenha batido cabeça quando saiu o Jorge Jesus saiu na alta, né? O Abel, se sair agora, ele sai embaixo. Tá? Já tem um monte de gente de saco cheio. Então, se você ver, foi no Twitter, por exemplo, hoje, um dos assuntos do momento era fora Abel Ferreira, assim. Boa parte não tá aguentando mais. Só que, cara, e pra isso aí que ele tá apresentando, ganhando o que ele ganha, desculpa, não tem condição mesmo, sabe? Já encheu o saco. E, ô, Matheus, aliás, também, sobre o jogo, aí, ó, que meu amigo falou é verdade, ó, culpa do Abel. O Andrés é terceiro homem de vez, sempre foi. O Abel matou o posicionamento dele. O Andrés não é marcador, ele tem bom passe e bucho de mais distância. Com esse posicionamento vai. É isso, cara. Ele mesmo sabota o time do Palmeiras. E ele ganha o que ele ganha. É um dos técnicos mais bem pagos do mundo. Se procurar, acha, tem vários técnicos aí assim como ele não era nada. O Palmeiras está estruturado, não é um time bagunçado que se sai o técnico ferrou. Não é. Assim como o Flamengo mesmo, batendo cabeça, seguiu no topo. E assim, eu invento, ó, ainda falando um pouco da final, isento o Carlos Miguel, que apesar de quase ter falhado lá, não comprometeu no jogo, isento ele, não teve culpa nenhuma no gol, isento o Gomes, que para mim jogou muita bola, merece total respeito ao capitão, isento para o Bruno Fux, que jogou bem, isento também o Alan, para mim foi o melhor dos jogadores de linha ali, além de ter tirado o cara, tirou para pôr o Facundo Torres, que, cara, assim, a seleção do Uruguai, olha, bicho, com todo respeito do mundo ao Facundo, a seleção do Uruguai ter que convocar um cara desse época, a coisa tá feia. Isento o próprio Vitor Roque também, brigou ali, não chegou uma bola para ele também, não teve culpa nenhuma. Então, assim, o próprio Felipe Anderson fez uma jogada lá quando entrou, saiu machucado depois, é que poderia ter entrado antes ali. Eu jeito essa rapaziada. E assim, ô Matheus, te falar, cara, ano que vem a pressão vai ser enorme aqui no Palestra. Se tomar um ataque no Paulista já vai ter problema. Eu lembrei que falou do Abel. Se apanhar no Paulista, pode ter certeza que já vai começar um ano em crise. A coisa não vai ser boa aqui. E até porque o Palmeiras tem uma tabela fácil no Paulista, viu? O Palmeiras se deu bem na tabela lá. O Palmeiras se deu bem. E é isso, Matheus. Eu já falei o que eu tinha pra falar. O que você tem aí a dizer do Palmeiras aí, pra gente até passar de assunto aí, porque já desabafei, já falei um monte, ainda tô irritado. E não ganho, e não vai ser trivista, tá? O Cruzeiro vai passar nós na tabela. Pode anotar aí. O Cruzeiro passa nós na tabela. O Palmeiras não ganha os 2 jogos. Se bobear, ainda perde os 2. Então, até citando o que o nosso amigo Lucas falou aí, que eu já estava falando no comentário anterior, o Palmeiras é um time sem criatividade. Aí pega o Andreas Pereira, em certos jogos o cara vai jogar de primeiro volante para dar saída de bola. Como que você pega um cara desse e coloca o cara para jogar de volante, às vezes segundo, primeiro volante, que é um cara que tem um bom chute, é um cara que é o mente pensante, digamos assim, de um time, né? E aí fazer isso é se auto-sabotar, cara. É sabotar o time, que o time é carente de ideias, que nem o Alan fazendo uma belíssima partida, é um cara criativo também, aí vai e tira o cara. Então eu não entendo também. Se, né, a gente que é corintiano não entende o Abel, imagina vocês, né? E é o que eu falei, chegou no teto, né? Chegou no teto, não tem mais o que. Eu acho que ele foi o que eu falei, ele tirar dos jogadores não seja isso, mas ele se auto ser criativo, né? Acho que não tem como. O elenco do Palmeiras é bom, como eu já falei para você, bastante peças boas, acima da média. Sobre até o que você disse do Paulista, né? Além do Paulista, eu acho que o brasileiro já começa em janeiro ou fevereiro, eu não lembro. Então já tem Paulista, tem o brasileiro, se eu não me engano, acho que Libertadores já deve começar ali em fevereiro, né? Então começa só depois. A Libertadores geralmente começa a ser lá para março ou abril. Porque né? Então. Mas, querendo ou não, né? Você vai chegar ali no máximo no abril, que são 4 meses só do ano, já com Brasileiro, Libertadores e Paulista. E acho que o Paulista já terminado, o Brasileiro ali com umas 8 rodadas, mais ou menos, né? Já tem uma percepção do que vai ser a temporada, digamos assim, né? E aí, dependendo, se não for bem realmente o Palmeiras, como você está falando,
vai pegar por Abel. E eu falo isso não só também para o Palmeiras, obviamente por causa da pressão de títulos e tal, e também para outros clubes, como a gente vai ainda conversar sobre o calendário e tal, mas esse começo de ano aí, por conta da Copa do Mundo, muitos clubes aí já de começo, assim, uns 3, 4 meses já vai ter como uma perspectiva de como vai ser o ano. E é isso. O Palmeiras, obviamente, vai entrar pressionado ano que vem, né? Vice-campeão da Libertadores, não vai ganhar nenhum título esse ano. Pelo investimento, como eu falei, você sempre fala do investimento, né? Que não sei se ano que vem vai investir também, mais ainda, né? Então, vai ter uma cobrança, uma pressão ali em cima do Abel. E eu falo assim que eu não sei se ele vai aguentar, porque pelo jeito dele, o estilo dele, ele acaba falando, tipo, não preciso disso, pelo jeito até do português, né? Falar, não preciso disso e sai fora, né? Você vê o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira, ele é bem assim. Claro que não vou comparar o Vitor Pereira e o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira já tá há 5 anos aqui, mas é isso. Eu acho que o Palmeiras deveria já, pelo menos, começar a ver um substituto, entendeu? Porque para não deixar em cima da hora, né? Eu acho que essa troca, se for em cima da hora, vai ser mais difícil para fazer essa transição. Mas deixar alguma coisa assim já engatilhada, já começar a procurar, porque, querendo ou não, né? É um trabalho de 5 anos que vai, se for interrompido, né? 5 anos é complicado para você interromper e já achar outro que seja a mesma linhagem, a mesma coisa, né? Então, o conselho que eu daria seria esse para o Palmeiras hoje, já começar a procurar um substituto, porque se o caldo azedar, já temos alguém ali engatilhado. É porque, cara, se por acaso o Palmeiras opta por não renovar, trocar, ele sai embaixo, mas se ele continuar e o Palmeiras continuar desse jeito aí, cara, vai sair mais embaixo ainda, vai sair queimado com outras figuras históricas, estão saindo. Como até o próprio Rafael Veiga, que é o cara que eu evito criticar, mas assim, cara, ele veio do lado da LDU, mas tem sido o ponto fora da curva, assim, é um cara que, assim, cara, ou o Palmeiras vê isso logo, para esse rapaz não sair também queimado como o outro saiu. O sistema defensivo do Palmeiras, principalmente a zaga, carece de reforço urgente, porque principalmente quando o Gustavo Gomes não joga, fica difícil ali, porque os outros ali não correspondem de jeito nenhum. E também já saiu, não sei se procede ou não, que o Abel deve ficar até 2027, porém pediu para não ter multa rescisória. Então aí já tem que saber como é que vai o caldo. Então é isso, é um Palmeiras aí que precisa urgente, vai ter que urgente aí rever conceito por temporada, porque gastar o que gasta e apresentar o futebol que tem apresentado aí não dá, não tem condição. Então, igual eu falei, cara, a minha cota assim de desabafar, de falar um monte, cara, já deu. Você vê que eu tô aqui ainda desnorteado, assim, até que eu não tô nem falando no tom que eu falei das outras vezes. Foi um desempenho muito ruim assim no geral. E até para fechar da minha parte desse assunto aí, eu vi os jogos do Palmeiras no Paulista hoje, cara, o Palmeiras se deu bem na tabela de jogos, porque ele tem 2 clássicos em casa, e outro jogo que é difícil, é contra o Mirassol, mas é em casa, ele faz um clássico fora que é contra o Corinthians, e os demais, cara, são jogos tranquilos. Então dá pro Palmeiras ser a melhor campanha da fase de grupo, sabe? Então, dá pra fazer. Então, assim, o Palmeiras tem a obrigação de apresentar o futebol minimamente decente já quando começar o ano. E pode ter certeza que a pressão vai ser imensa aí, principalmente com a permanência do Abel. Porque o futebol do Palmeiras no ano foi lamentável, foi algo deplorável. Assim. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa aí dessa final, mais o que vocês quiserem aí, pra gente mudar o tema aí. Só ressaltar até que o Paulista, né? O Corinthians também que foi pela suave, inclusive vai ter São Bernardo e Corinthians aí em São Bernardo. E Corinthians e Ponte e Corinthians e Velo Clube. Então, é uma tabela ok até. Certo. E aliás, só mais uma coisa também. Esqueci. Esse time do Palmeiras é o time mais sem personalidade que eu já vi. Esqueci de falar isso. Esqueci de falar essa parte de jogador. Personalidade zero. Se tivesse o Felipe Melo da vida ali, naquele lance do Pulgar, alguém tinha que pegava o juiz pelo pescoço e mostrava a marca que deixou lá. Não apareceu um para reclamar, ninguém faz pressão, ninguém faz nada do time do Palmeiras.
só para esquecer de falar essa parte, é um time de freira. Vocês todos aí, é um time de freira. Vocês aí, e a Leila, que eu critiquei pouco esse ano, você foi engolida nos bastidores aí pelo José Boa do Flamengo. Esqueci de falar isso. Palmeiras foi engolido nos bastidores nessa reta final. Palmeiras que tinha um bastidor, agora o Flamengo fez o que quis e tá tudo certo, é do jogo. O Flamengo tem todos os jogos do mundo. Mas o Palmeiras foi engolido nos bastidores nesse final de temporada aí e deu no que deu. O Flamengo vai ganhar tudo porque mereceu. E é isso. Se quiser falar, lê do Matheus Agrocoto pra gente emendar aí pro próximo. Não, já falei já. Lá. É isso, novamente. Parabéns, Flamengo. Estamos jogando, Palmeiras. É isso. E ao time de São Paulo aí. Matheus, o que você tem para analisar para nós aí, pra gente falar de Z4? O Z4 tá pegando fogo aí. São, sei lá, 6 ou 7 times para 2 vagas aí. O que você espera, Matheus, aí dessa briga aí que promete? E eu já falei, eu banco aqui e continuo falando. E o Santos não cai. É o único que eu banco ali. Para mim, o Santos se salva por causa do Neymar. Então, como eu até falei no destaque, eu vou ser repetitivo de novo, né? Que eu falei que há 5 rodadas atrás eu já estava cantando que o Inter e o Ceará cai, porque eu já tinha analisado as tabelas, já tinha feito uma projeção aí, e eu falava que o Santos não ia cair. E o Vitória também, porque faz tempo que eu falo que o Vitória vem jogando bom futebol, inclusive acho que o Vitória está 6 rodadas sem perder. E o Inter, é o que eu falei, é um time muito enfraquecido, depende muito da Alan Patrick, aí não sei se tem, eu acredito que tenha, né, problema de gestão, problema interno ali e tal, que contribui muito, vocês sabem. E o Fortaleza, eu tava depositando bastante fé que o Fortaleza ia conseguir pelo menos brigar ali, dependia muito de vitórias aí, e inclusive a vitória contra o Red Bull fora de casa. Eu botei a fé, falei, não, vai ganhar fora de casa, ganhou agora contra o Atlético Mineiro, chegou aos 40 pontos aí, então mais um na briga. E o Ceará, eu só falo que o Ceará vai cair pelo que eu falei, aí era 4 últimas rodadas do Ceará, o Ceará pegando os 4 primeiros. Então, era muito complicada as últimas 4 partidas do Ceará. Claro que aí depende dos times de baixo começarem a ganhar, e é o que vem acontecendo. O Santos vem ganhando, o Vitória vem ganhando, e aí o Fortaleza consequentemente. Então é isso, meu palpite está quase se confirmando aí, como eu falei, já tem o Inter ali na zona de rebaixamento e acredito que o Ceará é o próximo. Eu acho que na verdade na última rodada vai definir tudo, eu acho que não na próxima, mas aí na última rodada os jogos tudo ao mesmo tempo e tal, aí vai ser legal de acompanhar. Que aí, só complementando, que é legal, o final da rodada sai um gol lá, aí uns começam a fazer conta, a outra torcida aí toma um gol e começa a fazer conta. Eu particularmente, eu gosto quando chega no final assim, que não esteja meu time envolvido, né? Aí eu gosto quando acontece. E o mais engraçado, Matheus, isso daí, igual, eu já vi os últimos jogos dessa última rodada. Olha a cena que vai acontecer. Vai ter uma hora que vai tipo acontecer assim, bolinha na tela, meu Deus, de quem foi o gol? Aí do nada, Grêmio 1 Sport 0, que vai ter jogo na rodada, é um jogo que. Ou até um outro que também não vale nada, é Corinthians e Juventude ali, tipo, então vai ter muito essas doidas, acho que tá um gol de jogo importante, é de um jogo de nada a ver assim. É bem engraçado isso daí. E você assim, pode falar, Matheus, pode falar. Também porque tem Palmeiras e Ceará, e o Santos está brigando ali, tem Vitória e São Paulo, Botafogo e Fortaleza, que mais aqui? Inter e Bragantino, que eu acho que é o jogo mais interessante ali do final ali. Então, também pode haver, né, entrega de alguém, ou sei lá, e é legal também por conta disso, né? Começa a sair os gols e tal, as torcidas fazendo as contas ali, até os 90 minutos. Uhum. E, Matheus, é verdade, vale ressaltar que você lá atrás, você falou, na minha visão, Ceará e Inter serão rebaixados, você falou. E assim, cara, eu vou falar que eu discordei dos dois, tá? Eu discordei dos dois, principalmente do Ceará. O Inter, de fato, eu imaginei que entrou mesmo nessa briga. Mas o Ceará, porque por mais que os 4 jogos ele fosse com essa turma lá em cima, dificilmente o Ceará perderia os 4 jogos. Não perdeu um. E eu fico bancando aqui, sem clubismo. Pra mim, o Ceará vai ganhar do Palmeiras na última rodada, porque
O Palmeiras está esfacelado. E se tivesse ganhar a Libertadores, já tem o Sub-12, porque ia jogar o Mundial na quarta-feira. Tanto é que Flamengo e Mirassol, se o Flamengo for campeão amanhã, vai ser adiado para sábado. PVC dessa informação aí, abaixo do PVC. Então, assim, eu acho que o Ceará ganha do Palmeiras aí de qualquer jeito. É um palpite meu, tá? Espero que tá errado, espero que o Palmeiras esteja ganhando o jogo, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o Ceará ganha. Agora o Inter ali, eu imaginei que não ia cair, achei que ia sobrar pro Vitória, Fortaleza e Juventude. Acho que eu vou errar, tá? Porque o Inter, depois da surra que tomou ali, o psicológico foi lá pra baixo. A torcida do Inter, assim, ela quebra o pau no Beira-Rio quando vai. Então, assim, a pressão lá é enorme. Então, assim, cara, eu acho que vai acabar sobrando pro Inter mesmo aí, não sei. E também o São Paulo vai espaçar também contra o Inter, cara. Tá tudo aberto ali. E o Juventude aí tem pressão, os torcedores do Juventude querem que o Juventude entregue o jogo, falaram que o Juventude vai poupar, vai com o time reserva com o Santos aí, tá essa especulação. Acho que o Santos vai acabar escapando, pega o Cruz. Enfim, ô Leno, o que você acha dessa briga pro Z4? E o meu maior destaque disso é, qualquer time ali varia tudo para ter a tabela que o Santos tem. Acho que o Santos tem a tabela mais tranquila aí de tudo. Cara, acho que desde quando a gente começou o projeto, eu falo que o Fortaleza não cai, né? Também falo que o Santos também não cai. E com o passar do tempo eu vi que o Vitória também tá jogando um futebol que o elenco proporciona. Vocês sabem muito bem que eu não analiso números, não analiso estatísticas, eu analiso o futebol jogado, né? Como minha esposa gosta de brincar, ela fala que eu sou goleiro dos anos 90. Para quem não sabe, pesquise como que jogavam os goleiros dos anos 90. Era meia de uma cor, o blusa de outra cor, minha esposa tudo largo, né? De roupa toda larga. Minha esposa fala assim, e de fato eu sou do futebol dessa época. Eu gosto do futebol dessa época. E então eu analiso o futebol jogado. E da galera que tá brigando ali, o Santos tem um futebol um pouquinho melhor, melhorou muito com o Vojvoda, e quando o Neymar está em campo, potencializa absurdamente, apesar de alguns caras não entenderem o Neymar, o que é natural, o Neymar é um extra classe, o futebol do Santos melhora muito com o Neymar em campo. O segundo ponto, que é o Vitória. O Jair Ventura chegou. Eu gosto do Jair Ventura, porque apesar dele ser um treinador um pouco medroso, e não é totalmente medroso, ele é um pouco medroso, mas quando ele dá uma de maluco, ele vai pro tudo ou nada. E, dito e feito, ele tem ido pro tudo ou nada e tem dado resultado. Eu acredito que quando você propõe jogar futebol, não vai ser sempre que você vai vencer, mas a grande maioria você vai sair vitorioso. E o Fortaleza. O Fortaleza me surpreendeu bastante, porque estava uma água danada, os jogadores tinham sido afastados, e do nada o Fortaleza me vem com o Martim Palermo. Eu não sabia nem que o Martim Palermo era treinador. Fui pesquisar. Seu melhor trabalho tinha sido na União Espanhola. Foi no México em difere. Estava no Olímpia, num campeonato com 12 equipes. Ele era o 8º. Falei, desespero do Fortaleza, né? Ninguém quis assumir a bomba. Falou assim, cara, chamaram o Martim. E eu falei, cara, provavelmente estão pensando já na Série B do ano que vem. Então, Fortaleza aí, irmão. Jogando um futebol agradável. Um futebol bonito. Ganhou do Atlético. Eu vi o jogo. Ganhou do Atlético. Ganhou do Red Bull Bragantino. Claro que é uma equipe que não propõe o jogo, até pelas dificuldades, mas é uma equipe que busca a recuperação dessa bola e quando está com a bola vai jogar. Agora, Internacional é um time pesado e velho. Foi o que tu falou. Depende muito, não, foi o Matheus que falou, depende muito
do Alan Patrick tá no seu primor técnico. O Alan Patrick é ruim, tá maluco. O cara joga demais. Só que é um camisa 10 antigo no futebol moderno. É um cara que, igual eu ouvi, né? Eu acho um crime. O Alan Patrick, ele atrasa o jogo. Não, o Alan Patrick não atrasa o jogo. O Alan Patrick, ele cadencia o jogo, só que a galera não entende. Tanto que o seu melhor jogador ao lado do Alan Patrick é aquele rapaz, o Carboneiro. Bom jogador. O pulmão do time. Tá suspenso, viu? Tá suspenso. Então, você olha o elenco do Internacional, não é um elenco ruim, mas é um elenco já cascudo, é um elenco lento, né? Não tem tanta velocidade. E para o futebol tem hora que você precisa da velocidade. O futebol você precisa do desafogo. Seu Thiago Maia marca fofo, né? Já marcava fofo no Santos, marcou fofo no Flamengo, tá marcando mais fofo ainda no Internacional, entendeu? Seu Thiago Maia, tem umas coisas para falar do seu Thiago Maia, mas o horário não permite. Né? Então, tipo assim, e o Ceará, cara, eu gosto muito do trabalho do Léo Condé. Só que, irmão, bateu no teto. Não tem mais o que extrair do Ceará. E a trajetória do Ceará é uma trajetória pesada. Né? Então, tipo assim, aí puxando pro lado dos números, o Fortaleza consegue chegar a 46 e eu acho que o Ceará também consegue chegar a 46. Né? Tem que ver ali vitória, né? Saldo de gols, tem que ver aquilo tudo ali. Eu não sei como é que tá, porque eu de fato não olho isso. Mas seria lindo, irmão. Fortaleza sair e empurrar o Ceará, mano. Cara, sobre o Internacional, só para finalizar. O Rafael Sobis, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando ainda era o seu Roger Machado, eu não vou falar disso, não vou falar que é perseguição, né? Já estão vindo falar comigo que eu estou perseguindo o Roger Machado. Olha só. O Roger Machado sabe nem que eu existo, mas já estão dizendo que eu estou perseguindo o Roger Machado. Enfim, quando o Roger Machado ainda era treinador do Internacional, o Rafael Sobis já dizia e diz que o Inter ia cair. Quando eu vi é Baldasso o nome dele? Eu nunca sei o nome dele, cara. É Baldasso, né? Quando eu vi o seu Baldasso ele é fera. Dizer, né, que tinha feito uma simulação e que o Inter cairia, eu não dei crédito. Só que eu fui ver o jogo do Internacional e eu entendi o porquê que os caras que vivem no clube disseram isso. O time do Internacional é um time apático. Beleza. Trouxe o Abelão aí, né? O Abelão já chegou botando fogo. Cara, eu não gosto do Abel como treinador. Eu gosto dele como pessoa. Como pessoa, cara, ele solta umas pérolas gigantes, cara. Ele é gigante. Mas tem toda a trajetória, irmão. Foi campeão gaúcho, vai cair no Brasileiro. Tudo indica que vai cair. Cara, eu acho que o principal mesmo assim é a questão psicológica, cara. O Abel Braga, nesses 2 últimos jogos, ele vai ter que fazer um trabalho psicológico muito bom. São 2 jogos que dá pra ele ganhar, cara. Assim, o São Paulo também vem esfacelado. Talvez trocando comando faça o psicológico do Inter melhorar. Vai ser em cima do São Paulo remendado, esfacelado, desfalcado, em campo neutro, que joga na Vila Belmiro. Não sei nem se o torcedor do São Paulo vai lotar o estádio, né? Aliás, teve até o Fábio Fermanior, também no programa da Placar de São Paulo. Ele falou assim, ele quer que o torcedor do Santos, que estiver lá por perto, tem que comprar o ingresso e ir lá torcer pro São Paulo. Ele falou isso aí, que os torcedores deveriam invadir a Vila Belmiro, vai botar a camisa do São Paulo, bota uma camisa e vai lá torcer pro São Paulo. Isso aí. Assim, querendo ou não, agora vale tudo, né? Então, assim, é um Inter esfacelado, vai pegar o São Paulo esfacelado. O Fortaleza, cara, eu ainda acho difícil a situação. Acho muito difícil. Se tiver chegado, eu acho que tinha mais chance de salvar.
Eu acho que a última contra o Botafogo no Engenhão, não acho que eles ganham, não acho mesmo. O Santos vai ter uma tabela de boa, o Ceará tem uma tabela dura, mas como falei, acho que escapa. O Vitória aí vai pegar o Bragantino e o São Paulo, cara, são 2 jogos que dá para ganhar. O Bragantino perdeu para Fortaleza ali em casa, né? Eu comentei esse jogo, inclusive, na Futebol Quem Canta, aí um abraço pro Gabriel. Então, assim, cara, dá pra Vitória ganhar e dá pra escapar, mas eu acho que eu já falo aqui, eu acho que eu vou errar, porque é, eu achei que ia ficar 3-4 lá mesmo, e Vitória aí conseguiu algo surpreendente, umas vitórias surpreendentes aí, e é por aí, cara, vai pra última rodada, vai ser algo assim, legal de assistir a gente que não tá envolvido, e para quem tá envolvido aí, inclusive o nosso novo integrante aí que não pode estar presente, haja coração, prepare o coração, porque promete aí, promete, e a coisa aí vai ser braba aí. Se vocês quiserem complementar aí tudo. Só complementando até do que o Leno citou, né? O Vitória, ele tem o Ceará, ele tem 11 vitórias, e os times que estão abaixo, que estão brigando ali, tem 10, né? Então, tem 2 aí, ou passa ou empata ali, aí vai pro saldo de gols, né? Só que o Ceará, ele tem -3, e o resto dos outros times tem tudo mais de 10. Vitória -14, Santos -11, o Inter -12, Fortaleza -14. Eu falo isso porque no final ali pode contar muito, né? Essas duas coisas. Decidir. E até o que você falou, Thiago, sobre o Internacional, sobre ele que vai ter jogo aí no Campo Neutro contra o São Paulo, claro, tem todas as possibilidades de ganhar, mas o futebol apresentado pelo Internacional é um futebol de um time rebaixado. Então, é difícil pro Internacional por causa disso, não é nem difícil por causa dos últimos 2 jogos, né? E o Fortaleza, ele pega o Corinthians, e o Corinthians fora de casa, Fortaleza como favorito, né, para ganhar. O Santos, como você falou, tem uma tabela fácil. O Vitória, determinadas possibilidades, tem a tabela fácil também. Joga, acho que é o último contra o São Paulo, né? São Paulo fora de casa é horrível. Então, Vitória no Barradão é um time bom. Dá a possibilidade de fazer 3 pontos tranquilo. E o Ceará é aquilo. Eu falei que o Ceará vai cair, mas é incógnita, né? Porque aí vai depender do Palmeiras, vai depender. O próximo jogo do Ceará é contra que eu esqueci agora, contra o Flamengo, né? E aí eu acredito, assim, 2 situações que como se diz, peculiares, né? O Flamengo jogar para ganhar por causa da festa, né? Ou não jogar nada porque, assim, tá praticamente decidido o campeonato. E o Palmeiras é aquilo, jogar para encerrar o ano ali, pelo menos mostrando ali para a torcida, né, que dá para acreditar que vem, ou jogar também o jogo e acabou o ano mesmo e já era. Então é incógnita até isso, né? Então eu coloquei o Ceará como, né, um dos rebaixados, mas vai depender muito desses 2 jogos mesmo. E o restante aí, o Inter para mim é o que mais não tem escapatória. É mais pelo futebol do Inter, nem pelos jogos. Certo. Não, pode falar, Matheus, pode falar. Finaliza aí já. Não, de boa, de boa. Por aí mesmo, cara. Vamos ver aí o que espera aí. Então, Matheus, antes de ir para os palpites, não vamos fugir não, viu? Vamos falar de Corinthians, que eu já falei, todo podcast tem que ter Corinthians, mano. Senão não é podcast bom, tem que falar de Corinthians. E ontem tivemos um jogão, cara, em Itaquera, eu gostei do que eu vi assim, cara. A gente preenche vendo mais futebol, né? Então ontem eu vi lá o Coringão contra o Fogão aí, gigantes alvinegros aí em campo, uns 2-2. Vamos colocar aí 2 tipos de times, cara. O primeiro tempo muito bom do Corinthians ali. Gostei muito, principalmente daquelas escapadas ali que você tinha o Galo, você tinha o Dieguinho ali, por exemplo. Gostei muito desses 2 aí. E assim, e o Botafogo depois ele melhorou no jogo, principalmente com a entrada do Montoro, do Bareiro, do Alan, para poder ali fechar o meio campo ali, que o Botafogo estava tendo problema ali naquele encaixe de marcação ali. E o Botafogo virou o jogo, né? E depois o Corinthians ali conseguiu dar uma acalmada.
empatou, que a bola não saiu, tá no gol, tem um contra-ângulo ali, a bola não saiu, tá? Antes de tudo, falar real aqui, não saiu. E é isso, Matheus. O que dizer desse jogão aí? E o que esperar do Coringão nessas 2 últimas rodadas aí? E depois o Leno também fala do fogão aí. É o que você falou, Thiago. Foi um jogo de um tempo de cada equipe, né? E o Corinthians jogando bem no primeiro tempo, tendo oportunidades. E é aquilo, fazendo até alusão ao jogo Internacional e Santos, que eu assisti. O Internacional meio que amassou o Santos no primeiro tempo. Mas se você não mata o jogo, o time depois, quando ele volta, o time adversário que tá perdendo, quando ele volta a jogar bola, ele empata e vai virar. Muitas das vezes, quando ele pega aquele ânimo de fazer o primeiro gol, de começar a atacar. Foi o que aconteceu com o Botafogo. Não, o Corinthians não matou, voltou pro segundo tempo, o Botafogo empatou, trouxe o ânimo pro time e conseguiu virar. E ali no final quase do jogo ali, né, o Vitinho, que o Leno não gosta, uma baita jogada ali, sai o gol do Gustavo Henrique, um empate, fica o gosto amargo, né, porque dava pro Corinthians ser vencido, né, não soube aproveitar as oportunidades, ainda mais em casa, e é aquilo. Eu não sei se o objetivo do Corinthians talvez fosse ir para a Libertadores, eu até agora não vi ninguém deixando isso claro. Talvez a Libertadores, no caso, ir pela Copa do Brasil, né, pelo Brasileiro, não vi. Então, meio que o Corinthians não tem nada a disputar, né, tem mais 2 jogos aí, e já escapou do rebaixamento, e agora é só, aparentemente, o que parece é cumprir tabela, ter todos os jogadores bem no elenco para ir em dezembro a gente ir para as semifinais da Copa do Brasil com tudo. E aquele negócio, cara, assim, pra mim o Corinthians, cara, foca na Copa do Brasil mesmo e já era. Se aquela 8ª colocação aí, se acontecer alguma coisa, bicho, você imagina, igual o próprio Alfinete aí, um abraço pra ele lá na placar de São Paulo hoje, pode assim de vez em quando. Ele falou, cara, a 8ª colocação aí, pra São Paulo, pra Grêmio, pra Corinthians ali, times abaixo, começar o ano com estadual, brasileiro, pré-libertadores, são 4 jogos a mais aí no calendário, pra se ainda você passar, provavelmente pegar um grupo da morte, irmão, olha, é coisa aí, então assim, vai pela Copa do Brasil, não vai jogar Sul-Americano e tem até uma boa chance de ganhar aí, falando sério mesmo. E assim, Heleno, o que você, cara, viu desse jogo aí? Você que fez o pós-jogo aí, o Marcelão aí, ó, boa noite pra você, mano, de boa aí, Marcelão, um abraço, viu? O que você viu desse jogo aí, cara? O Botafogo aí, que não foi bem no primeiro tempo, as alterações foram boas ali, o Botafogo melhorou, o tal de Barreiro ali, meteu um golaço ali, e é isso, cara, o Botafogo se manteve no G6 ali, e o Corinthians ali cumprindo tabela no campeonato com a cabeça na Copa do Brasil. Cara, enquanto o David manter esse estilo de jogo, eu vou defender o David. O David, ele propõe o jogo. Tudo bem que o Botafogo no primeiro tempo foi ruim, né? Corinthians, eu acredito que pelo fator casa, coisa do abafa, né? Tô jogando em casa, aquela coisa, o Corinthians, ele foi um pouco mais para cima. Tudo bem que na volta ele deve ter arrumado a casa, né? Fez tudo direitinho, fez as modificações, o Botafogo conseguiu ir para frente, grande parte também porque o Corinthians meio que recuou, ficou naquela morosidade e achou que poderia ganhar. Enfim, o David toma gol porque ele continua correndo para frente, mesmo com 2-1 na casa do adversário. Tem horas que eu não falo para você correr para trás. Não, isso jamais. Só que tem horas que você tem que ter certa cautela. E o David ainda não tem essa cautela. Foi o que eu falei, é o que eu falo sempre. Eu acredito que o Botafogo ele melhora muito com a chegada do David, né? Bate cabeça ali no início, porque tudo novo. O treinador é novo, o time é novo, o cara nunca treinou ninguém. O elenco não conhecia o David não conhece o elenco. Agora que eles estão começando a se conhecer. E agora ele começa a dar um corpo para o time do Botafogo que o Botafogo não tinha. Começou a surgir jogadores que a gente não sabia que existia no elenco. Ele começou a dar oportunidade. Então, claro, né, o Botafogo ele perde a oportunidade de se distanciar do Fluminense, ali na quinta colocação com a vaga direta, está a 1 ponto, mas eu ainda
acredito e acho que o Botafogo ele pega essa vaga direta para a Libertadores. O Botafogo joga bem, cara. Só que você toma gol porque você joga aberto, né? Desde o momento que você joga aberto, você está propício a tomar gol ou não. E a gente sabe que, mal ou bem, o ataque do Corinthians é um ataque efetivo. E jogando dentro de casa, tudo potencializa. Tanto quem faz o gol é o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique estava dentro da área. Pô. Vitinho jogava há 300 anos, fez uma jogadaça. Entendeu? Então, tipo assim, o fator casa influencia muito. Mas eu tenho boas expectativas para o Botafogo no ano que vem, com esse elenco, com esse treinador. E detalhe, hein, Leno? Cara, tô muito curioso para ver essa quinta-feira aí, tem Cruzeiro e Botafogo. Vai ser um jogo de bola, hein? Aliás, acho que até o único jogo da rodada aí, da quinta-feira, se não me falha a memória. Vai ser um jogão aí, cara. Tô curioso. E é verdade, é um Botafogo aí se potencializando. E aliás, também, se por acaso tivesse tirado o Vasco, ia ser bem interessante também o Fluminense e Botafogo. Assim como vai ser Fluminense e Vasco um jogo legal, se for também Fluminense e Botafogo, ia ser um duelo bem interessante aí, de ideias muito legais de jogo aí. O Botafogo tentando encontrar seu caminho aí, né? Mas vai para Libertadores, tá tudo certo aí, resta saber como aí. Se vocês quiserem complementar para a gente ter um palpite aí para fechar, vambora. Vocês alguém tá com a tabela aí? Eu tô aqui. Você quer meter 2 jogos. Quer que Pode eu puxe? puxar, então. Vou puxar. Amanhã, 7 horas, Vasco e Mirassol. 1-1. 1-1. 2-1 Vasco. De 1-0 Vasco. Vou de 1-1. A rodada que tá uma quarta rodada. 7 horas em Bragança, Bragantino e Vitória. Amanhã? Amanhã tem outro jogo, né? Quarta-feira. Não, mas amanhã tem outro jogo. É grande Fluminense, eu acho. Tem outro jogo que tem a rodada atrasada. É verdade. Grêmio e Fluminense amanhã no 9h30. 2-1 pro Grêmio. 0-0. 1-0 Fluminense. Aí vamos lá. Rodada atrasada, né? Bragantino e Vitória. 7 horas, quarta-feira. 2-1 Bragantino. 1-0 Vitória. 1-0 Vitória. Ainda na quarta-feira, 7 em Fortaleza e Corinthians. 2-1. 2-1 Fortaleza. Fortaleza não cai. Vai ser gol do Barradão. 1-0 pro Corinthians. 1-0 Corinthians. 2-1 Fortaleza. Fortaleza não vai cair, não. Fortaleza não cai, não. 7h30, Caxias. Importante. Juventude. Só o detalhe. Eu não sei quem foi. Presidente do Santos, acho que era ver. Foi o Orlando Vôlei, ex-vice-presidente do Santos. Ele foi vice naquela gestão do José Carlos Pérez, ele foi puxado e assumiu o lugar. O Juventude ter que pegar para não fazer em relação ao Inter, entregar para o Inter. Vai entregar. 2-0 Santos. Acompanha o relator Leno. 2-0 Santos. Eu vou de 1-1. Só que é complicado jogar o Juventude. O Juventude já caiu. Essa questão. 8 horas no Morumbi. São Paulo Internacional. 1-0 São Paulo. Crespo vai se segurar no cargo. Mano, eu vou de 1-1. Você não tá me copiando? Paulo? Não. Mas era só
8 horas, Nova, Bahia e Sport. Na quarta-feira. 3x0 Bahia. Jogo morto. 3x0. Ah, mas o Bahia precisa ganhar, viu? O Bahia precisa ganhar o jogo. 3x0 Bahia. A Bahia ganha, vai perder pro Sport, pelo amor de Deus. Pô, Não duvida não, viu, do Rogério Ceni aí, que ele comete umas presepadas aí de vez. Eu também acho que o Bahia ganha, mas não duvida não. Só teve um time que perdeu os 2 turnos pro Bahia, tá? Só lembrando, tá? Que na Ilha do Retiro foi 0x0. Só teve um time que perdeu os 2 turnos pro Bahia. Tô lembrando isso aí. Quem que foi? Quem foi? Quer que eu lembre mesmo? Aqui, ó. Perdemos, só nós perdemos. É que o Sport só. Você já uma contra o Corinthians, uma contra o Corinthians. É. 2 quarta-feira, 9h, na MRV, Atlético Mineiro e Palmeiras. 0x0. Mais 0x0. Nossa. jogo feio. Vou de 0x0. Não deu. dois lados aí. Gol do Dudu, gol do Bux. Bom, quarta-feira também no Ceará. Cara, o Ceará vai fazer jogo duro, 1x0 Flamengo, entrega das faixas. Vou de 2x0 Flamengo. Acho que o Flamengo vai jogar bem, mas vai se poupar muito já com a cabeça no Mundial. Vai fazer um joguinho protocolar. 2x0 Flamengo. Os caras não jogam, tá? Os caras que vão pro Mundial não jogam. E vão estar no banco, mas acho que eles não jogam. Joga já? Já falou que joga? Já, 2x0. 2x0. Jogadores no jogo. Não, eles vão estar no banco, mas acho que eles não jogam, não. Acho que já vai começar. O Flamengo vai jogar, mas ia começar com os jogadores, porque na última rodada os caras que não. Acho não. Quem vai jogar? Como é jogo de título, então vai jogar. 2x0 Flamengo. Gol de Arrascaeta. E para finalizar, feira, Cruzeiro e Botafogo. 3x2 pro Cruzeiro. Não, acho que vai ser jogão, mano. 3x2 pro Cruzeiro. Cruzeiro. Vou botar um 4x2 pro Botafogo. Ó, Postar na Bet. isso é um jogo bom, mano. Esse é jogão. Vou de 2x1. Jogão. Fechou aí então a rodada? Show. Se quiserem complementar então pra gente fechar. Já era. Fechou. Matheus, Leno, rapaziada, um forte abraço aí. Obrigado aí por toda a audiência aí. Siga nós, acompanha nosso trampo aí. E até a próxima aí, até o próximo podcast aí. E até para encerrar novamente, meus parabéns pro Flamengo aí, pra gente fechar aí, beleza? Tamo junto aí. Mereceu, os caras mereceu ter que aplaudir. Parabéns, né, rapaziada? Nós. Grande abraço. É nóis.